Em Bleach existem personagens extremamente poderosos, mas dentre eles existem 10 personagens que na maioria dos ranks criados quase sempre figuram. Sejam eles alguns dos Quincy's mais fortes, como Julgran, Jarad, Lily Barro, ou alguns dos Shinigamis mais fortes, como Zaraki Kenpachi ou Yamamoto Gen Ryusai. Contudo, após a parte 2 do anime da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, que teve inclusões na história, o seleto grupo dos mais fortes de Bleach mudou completamente. Quais personagens saíram do top 10? Quais personagens entraram? Quais personagens permaneceram? Quer saber todas as respostas? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e é fã de Bleach, já se inscreve, tá? Porque aqui tem vídeo dessa obra maravilhosa toda semana e de quebra você ganhará uma comunidade saudável pra trocar aquela ideia gostosa sobre o que a gente mais gosta, que são animes e mangás. Aproveita também e já deixa o teu like porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele pra mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, antes de iniciar esse rank de fato, eu preciso fazer menção honrosa a alguns personagens que poderiam estar na lista, mas que acabaram ficando de fora. E eles são os seguintes: Kyoraku Shunsui, o atual comandante das 13 divisões que teria conseguido vencer Lily Barro usando agora sua segunda forma da Volstagg com a sua Bankai, se ele não fosse imortal. A segunda menção vai para o Asashiro Kenpachi, que possui uma das bancais mais apelonas da obra e foi uma ameaça no passado ao equilíbrio dos mundos com seu plano de dizimar todos os rolos e foi necessário a intervenção da Divisão Zero. A terceira menção é o Lily Barro, que é um dos Quincy's mais fortes da obra, e em sua forma mais poderosa teria vencido Kyoraku com certeza se não fosse a espada do clã Easy ser usada pela tenente da primeira divisão para refletir o próprio ataque do vilão. Seguindo nós temos Jarad Valkyrie, o coração do Rei das Almas, que conseguiu enfrentar boa parte do Gotei 13 sozinho durante a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, e principalmente 3 dos capitães mais fortes, Zaraki, Toshiro e Byakuya. A penúltima menção rosa é o Hikone, o Bujino, um ser híbrido de todas as raças de Bleach, que foi criado para ser o Rei das Almas por um nobre, o Tokinada Tsunayashiro, durante os eventos da novel Can't Fear Your Own World. E por fim, Zaraki Kenpachi, o Shinigami mais forte atualmente do Gotei 13 e que se mostrou extremamente poderoso após os eventos da guerra contra os Quincy's, onde apenas com sua Shikai foi capaz de vencer Ikkomi Kodomoi, e possui potencial para ficar mais poderoso do que alguns que estão na lista, caso domine sua Bankai algum dia. Porém, por enquanto ficará aqui com uma última menção honrosa desse vídeo, porque agora bora pra lista. E em 10º lugar, Yamamoto Gen Ryusai, o cara que foi o comandante das 13 divisões por 1000 anos, fundador do Gotei 13 e fundador da escola Shinigami. Segundo ele próprio, não existia um Shinigami nascido em 1000 anos que seja mais forte do que ele, algo provado quando se trata de Shinigamis puros na Soul Society. Durante a Batalha de Karakura, até mesmo Aizen, antes de se fundir com Hogyoku, reconheceu que o poder do velho era maior que o seu e que ele não poderia derrotá-lo lutando diretamente. Durante os eventos iniciais do arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, ele foi capaz de derrotar facilmente o Stanrita Driscoll Bus. Derrotou facilmente 3 Stanritas que tentaram atacá-lo de surpresa, embora tenham sobrevivido graças às chamas de Besby. E também foi capaz de vencer o Royd, que havia se transformado no Rei Quincy. E aqui vale comentar sempre que o Royd não copia os poderes, mas sim apenas a personalidade e as memórias, e por isso ele não era tão forte quanto Yhwach. No passado, Yamamoto conseguiu derrotar o verdadeiro Yhwach, porém ele estava sem o seu maior poder, o The All Might, que havia sido selado por Ichibei, e também teve a ajuda do seu tenente, o Sasakibe, que espetou o Quincy mais forte por trás e deu a brecha necessária para o poderoso capitão usar a sua Bankai para finalizar o inimigo. Yamamoto é um Shinigami completo e domina todos os estilos de combate Shinigami. Em Zanjutsu, técnica de espada, ele usou golpes nomeados para derrotar Aion sem dificuldades alguma. Com Hakuda, ele conseguiu vencer o One the Wise, o arranca de nível espada no soco. Em Ho-Oh, a técnica de velocidade, Yamamoto usou um Shunpo tão veloz que retirou Zaraki das mãos de Royd sem que ele sequer percebesse. E com Kido, ele se mostrou capaz de usar o Hadou número 96, o Itokasou, que cria um enorme pilar de fogo do chão na forma de uma ponta de katana e queima tudo à sua volta. Porém, graças a isso, Yamamoto teve seu braço sacrificado para realizá-lo. A sua Shikai é a Ryun Jinjaka, que quando liberada, a lâmina é engolida pelo fogo e incinera tudo e qualquer coisa que Yamamoto cortar com a sua espada, transformando o inimigo nada mais nada menos do que cinzas. A sua Bankai é a Zanka no Tachi, e após ativar
ativação, qualquer chama produzida anteriormente por Ryujin Chakra são instantaneamente absorvidas pela lâmina. E assim Zanka no Tachi incorpora todo o poder das chamas de Yamamoto na lâmina. As chamas dentro dela apagam a existência de qualquer coisa que ela toca. E isso já é a habilidade chamada Zanka no Tachi Hizashi Kyoku Jitsujin. A segunda técnica é a Zanka no Tachi Nishi Zanjitsu Gokui, que também é ativada automaticamente na liberação, porém não pode ser vista pelos olhos de ninguém, a menos que o próprio Yamamoto queira que ela seja vista. Assim, a Hyatsu de Yamamoto toma a forma de um manto de fogo que atinge uma temperatura superior a 15 milhões de graus, algo que faz ele comentar que parece o calor do sol. Portanto, torna-se impossível sequer tocá-lo enquanto ele está usando sua Bankai. O calor gerado pela Bankai de Yamamoto tem o efeito colateral de gerar uma onda de calor que esgota a umidade da Sereitei inteira, ao ponto do ar e água secarem, e segundo o Nohana, seu poder poderia incinerar toda a Soul Society se ela permanecesse ativa por muito tempo. A terceira técnica é a Zanka no Tachi Minami Kakajuma no Kushi Dai Zojin, onde Yamamoto convoca os cadáveres e cinzas dos mortos que foram mortos por suas chamas para sair e lutar em seu nome. E por fim nós temos a Zanka no Tachi Kita Tenshi Kaijin, que é um corte de fogo concentrado e calor que incinera tudo que toca. Em nono lugar, Hikifune Kiryu, a ex-capitã da 12ª Divisão, membro da Divisão Zero, assim como todos os membros da divisão mais poderosa de Bleach. Seu poder completo possui a capacidade de fazer os três mundos tremerem se liberar sua Bankai, algo que vimos sendo mostrado quando outra membro da Divisão Zero ativou a sua própria Bankai, a Shutara. Hikifune é rápido o suficiente para interceptar um ataque de Lily Barro ao lado de Tenjiro Kirinji, um dos Shinigamis mais rápidos da história da Soul Society. Hikifune consegue gerar vida vegetal a partir do seu corpo, e vimos isso através principalmente da sua jaula da vida, onde os galhos das árvores se tornaram tão infundidos e acostumados a se alimentar de Hyatsu que eles vão comer qualquer Hyatsu usado para atacar a própria árvore, e isso a torna uma estrutura defensiva eficaz para segurar ataques baseados em Hyatsu, o que permite que ela continue a crescer em um ritmo extremamente rápido. Hikifune também pode gerar galhos dessa árvore de seu corpo à vontade, e mostrou também poder usar parte da árvore para atacar ou prender os inimigos em sua batalha contra a Pernida, usando o Volstagg, enquanto ela estava em sua forma base e com o seu poder selado. Além disso, vale comentar que, embora não tenhamos visto ela com o seu poder total, a citação e a demonstração de poder da Shutara permite colocá-la nessa posição, já que os membros da Divisão Zero, fora Ichibei, parecem ter seus poderes bem equilibrados. Em oitavo lugar, Tenjiro Kirinji, um membro da Divisão Zero que também tem um poder para fazer tremer os três mundos com o seu poder total liberado. Tenjiro, em sua forma base, derrotou facilmente Jugran, o líder dos Stanritas, e outra metade de Yhwach antes do Rausch Valen, isso usando apenas sua Shikai. Após o Rausch Valen, ele se mostrou capaz de manter um combate contra Asuki usando a Volstagg, mesmo usando apenas sua Shikai. Tenjiro é um dos Shinigamis mais rápidos da história da Soul Society, ao ponto de que quando ele era do Gotei 13, seu apelido era Relâmpago Tenjiro, e mostrou isso quando pegou sua fonte de surpresa, mostrou isso em sua luta contra Jugran e também na batalha contra Asuki. Além disso, ele também é um curandeiro extremamente habilidoso, e foi ele que ensinou Kido de cura para o Nohana. Inclusive, seu método de cura envolve suas duas fontes termais especiais que ele criou, que estão alojadas em seu palácio Kiriden, para limpar os corpos e reabastecer o sangue. E além da cura, Tenjiro consegue usar essas águas em batalha, onde com sua água de osso branco ele pode controlar a temperatura para queimar os inimigos. A sua Shikai é a Kinpika, um Zanpakuto do tipo luz que não sabemos qual é a total extensão da sua habilidade, mas vimos ele usando o brilho dela para dificultar a visão do Asuki em combate para conseguir acertá-lo, ou pelo menos tentar, né? Em sétimo lugar, Senjumaru Shutara, um membro da Divisão Zero também, que mostrou realmente que seu poder é capaz de fazer os três mundos tremerem. Foi ela também quem citou que liberar todos os poderes dos membros da Divisão Zero poderiam afetar o equilíbrio dos mundos. Shutara, em sua forma base, foi capaz de derrotar facilmente Nyanzou e também Ishida Oryu. Após o Rausch Valen, ainda com seu poder selado, ela foi capaz de bater de frente contra Gerard usando Volstagg, e após liberar o selo de sangue, ela conseguiu derrotar todos os 6 membros da elite do Rei Quincy usando sua Bankai. A sua velocidade é tão grande que ela conseguiu acompanhar Ishida, que é um excelente usuário de Heiren Kyaku, a técnica de velocidade dos Quincy's, apenas em sua forma base. A sua Shikai é a Shigarami, que aparentemente toma a forma de uma agulha que a permite criar e manipular qualquer tipo de tecido, bem como materiais têxteis como fios para vários propósitos. Ela pode produzir cenários extremamente realistas para simular cenários que foram capazes de enganar toda a elite do Rei Quincy. Fora Yhwach e Ishida, Senjumaru também pode usar sua tecelagem ofensivamente, empunhando o Shigarami para modificar discretamente a roupa usada pelos oponentes, e ela faz isso tão rápido que eles sequer percebem e consequentemente recebem ferimentos fatais. Senjumaru pode usar fios para tecer um
guarda-chuva rapidamente que lhe permitiu resistir ao Ritorege do Istoryu. Pôde até mesmo criar uma boneca de pano para enganar Jared em combate e também tecer fios capazes de imobilizá-lo no chão. A sua Bankai é a Shatatsu Karagara Shigarami no Tsuji, que permite a Senjumaru manipular o espaço fechado da sua Bankai, tecendo e selando os inimigos dentro dos tecidos, algo que, levando em consideração como foi mostrada sendo usada, talvez cele também o destino dos inimigos, já que cada etapa executada através da tecelagem mostra situações abstratas que se ligam com o futuro ou passado dos Quincy's. Em sexto lugar, Nimaya Uetsu, outro membro da Divisão Zero, o criador da Zanpakutoshi e o aparente líder dos 3 membros da Divisão Zero, fora Ichibei. Nimaya também tem a mesma capacidade que os outros membros da Guarda Real e é o absoluto mestre da técnica de espada. Ele é habilidoso em evasão, ataque, defesa e também em contra-ataques. Sozinho, em sua forma base, ele derrotou Jared, Lily Barrow, Askin e Pernida antes do Rosh Valen, todos com um único golpe, exceto Askin, que sobreviveu graças à sua Shrift. E após o Rosh Valen, ele conseguiu batalhar de frente contra Lily Barrow usando o voo Stengi e talvez tivesse conseguido derrotá-lo se não fosse a intangibilidade do Quincy. Nimaya usou uma Zanpakuto chamada de Saiya Fushi, uma espada incrivelmente afiada forjada pelo mesmo Shinigami, que possui seu forte um pouco instável devido ao Nimaya não tê-la forjado com um longo período de tempo. O Number One Zanpakuto Creator considera Saiya Fushi uma criação fracassada porque sua lâmina é muito afiada e sua borda é muito lisa. Ela nunca lasca ou arranha no uso e o sangue escorre imediatamente. Em quinto lugar, Ichibei Ryusube, o famoso Manako Osho, ou Igo 3K do Flow Podcast, que pode manipular os nomes verdadeiros das coisas, mais especificamente a representação metafísica deles, o que lhe concede poder sobre aqueles que ele visa com seu poder. Devido à sua importância, o nome de Ichibei carrega uma maldição sobre ele, e aqueles que são indignos de chamá-lo perderão a voz, assim como vimos acontecer com Yhwach. E o poder de Ichibei é um dos maiores de toda a obra. Ele facilmente deu uma surra no Rei Quincy antes dele ativar o The All Might, e poderia sim tê-lo vencido. Ichibei pode criar manifestações espirituais de parte do seu corpo usando a técnica Senritsu Tensho, grande mão que atinge o seu oponente com extrema força, que de acordo com ele enviará seu oponente voando por 1000 ri de distância, uma distância que ele conseguiu cobrir rapidamente usando o seu Shunpo para atacar o Rei Quincy novamente. A sua Zanpakuto é a Ichimonji, e em sua forma selada assume a forma de um grande pincel que Ichibei usa para escrever kanjis que foram mostrados, podendo ter habilidades como esconder o Palácio Real ou até mesmo selar a passagem para ele. E quando usado como arma, esse pincel não corta carne, mas sim nomes. E se o Ichibei desferir um golpe no braço do seu oponente, por exemplo, o braço passa a se chamar Bra, e isso reduz as capacidades físicas desse braço pela metade. Outro exemplo ainda é que quando Yhwach foi atingido em seu corpo, ele passou a se chamar Yuha e teve seu poder cortado pela metade. Com a sua Shikai ativa, sempre que ela é balançada, sua lâmina libera uma espécie de tinta que é na verdade a cor preta, e tudo que essa tinta cobre perde o seu nome e portanto seus poderes. Ichibei ainda comenta que seu poder é todo o preto do mundo, e toda vez que ele libera Ichimonji, toda a cor preta de todos os seres mortos ou vivos torna-se seu poder. Não importa a distância que o Ichibei esteja da cor preta, ela irá até ele. Ichibei também pode usar sua técnica Futen Taisatsu, onde ele rouba a escuridão de 100 noites futuras da Soul Society para criar um enorme mausoléu que tira toda a escuridão do seu oponente, incluindo sua carne, sangue e ossos, até que nada reste, e sua destruição é tão absoluta que eles sequer reencarnarão. A sua Bankai é a Shirafude Ichimonji. Ele pode dar e mudar o nome dos inimigos que foram atingidos pela tinta de Ichimonji, escrevendo o kanji em seu corpo. Isso dá ao seu alvo as propriedades e poderes do nome concedido, como por exemplo o Rei Quincy ficando tão fraco quanto uma formiga após receber o nome de Formiga Negra. Em quarto lugar, Aizen Sosuke, um dos maiores vilões da obra, e aquele que foi escolhido como um dos potenciais de guerra por causa da sua Heiatsu, que se mostra muito grande desde o seu tempo como capitão do Gotei 13. Depois de passar um ano e meio selado no Muken, sua Heiatsu aumentou, e se seres mais fracos, como um membro da divisão de Kido, chega muito próximo dele, tem parte do seu corpo desintegradas, já que os selos usados nele não diminuem o seu poder, apenas mantém a sua Heiatsu próxima ao seu corpo, um poder tão imenso que Urahara até mesmo acredita que ele superou suas formas fundidas com o Hogyoku da sua luta contra Ichigo, depois de testemunhar a destruição causada por seu Kido sem encantamento, o Hadou número 90, o Kuro Hitsugi. Aizen dominou todos os aspectos que um Shinigami pode dominar
dominar, ele é excelente em Zanjutsu, Hakuda, Shunpo e principalmente Kido, onde ele se destaca por conseguir usar Hadous de nível 90, como o Kurohitsugi, que eu já mencionei anteriormente, que é capaz de distorcer o espaço-tempo dentro dele, e também pode usar o Hadou mais poderoso numerado, que é o Goryun Temetsu, o Hadou número 99, que cria 5 dragões feitos de Reiatsu que atacam o inimigo, e embora não tenham dado dano algum no Rei Quincy, que era basicamente um deus naquele momento da batalha. A sua Zanpakuto é a Kyoka Suigetsu, que possui a habilidade especial da hipnose completa e torna Aizen capaz de controlar os 5 sentidos ao ponto de fazer com que o inimigo interprete as coisas de maneira que o Aizen queira, como por exemplo atacar ele, enquanto na verdade ataca um aliado. E sim, Toshiro, eu tô falando de você atacando a Hinamori, mas enfim, o aspecto mais mortal da Kyoka Suigetsu é que a condição para hipnotizar é que o inimigo precisa ver a sua liberação uma única vez. Depois disso sempre cairá na ilusão, independente de quanto tempo a viu, e mesmo que saiba que está em uma hipnose, não poderá sair dela, embora Yamamoto tenha mostrado o caminho para contornar isso, já que conseguiu identificar o verdadeiro Aizen pela Reiatsu. Outro ponto é que na batalha contra Yurabara, devido ao poder imenso do inimigo, a Shikai de Aizen parece ter tido seu efeito um pouco danificado, já que diferente das situações anteriores, ele não podia saber o que o Rei Quincy estava enxergando em sua ilusão, e a sua hipnose só durou até que o Yurabara tivesse sido revivido após o ataque de Ichigo. Além disso, um ponto que vale comentar é que na novel Spirits Are Forever With You, do Ryogo Narita, é estabelecido que a Bankai de Aizen só funciona naqueles que estão hipnotizados por sua Shikai, porém sua Bankai nunca foi mostrada na obra principal até os dias de hoje, abrindo o pódio top 3 Kurosaki Ichigo, aquele que é conhecido como o herói da guerra contra os Quincy's na Soul Society, e é o potencial de guerra número 1, devido à sua taxa de crescimento absurda. Ichigo passou por um treinamento no Palácio Real que o preparou para ser o substituto do Rei das Almas, que ele é um ser híbrido das 4 raças de Bleach. Após o seu treinamento, ele foi capaz de derrotar as Bambis facilmente somente usando sua Shikai, sem esforço, e sequer mostrou hesitação ou medo ao enfrentar 8 Istanritas. De acordo com Rikifune, Ichigo ganhou o controle sobre sua Reiatsu flutuante após o seu treinamento no Palácio do Rei das Almas, e agora é tão poderoso que automaticamente se torna visível quando ele está se preparando para a batalha. Ichigo mostrou o maior feito de velocidade da obra e foi capaz de fazer o caminho do Palácio do Rei das Almas até a Soul Society em horas, embora fosse um caminho que seria necessário uma semana numa velocidade normal. Outro ponto é que com a sua forma chifre da salvação, ele se tornou tão rápido que Orihime sequer conseguiu ver como ele se distanciou dela, mesmo que ela estivesse conseguindo bloquear golpes de Yurabara, que era basicamente um deus naquele momento. Após reforjar a Zangetsu, Ichigo teve acesso ao seu verdadeiro poder e agora possui 2 Zanpakutos, uma representando o poder Shinigami /Hollow e outra o poder Quincy, onde com elas foi capaz de enfrentar Yurabara com o The All Might antes dele absorver o Rei das Almas, e também conseguiu enfrentar o vilão com o poder do Rei absorvido, sem que ele use o poder dos seus olhos. Após ativar o chifre da salvação e pressionar a Yurabara, o Rei precisou ativar o seu The All Might para conseguir contra-atacar o protagonista, e a partir daí ele não teve mais chance alguma de enfrentá-lo sozinho. Mas falando das habilidades em si, Ichigo pode usar o seu clássico Getsuga Tensho, que é basicamente um disparo de energia espiritual, que após o seu treinamento ele pode disparar um Getsuga Tensho simplesmente apontando sua espada menor para o inimigo e fazendo um pequeno corte com ela. Com sua espada maior, também pode liberar um Getsuga negro, que anteriormente só poderia ser disparado em sua forma Bankai. Esse Getsuga foi tão poderoso que foi suficiente para fazer um grande buraco no Palácio do Rei das Almas e derrubar alguém tão poderoso quanto Yurabara. Depois que o Ichigo aprendeu a verdade sobre a fonte de seus poderes, seu Hollow e Quincy interior entraram em equilíbrio. No entanto, se o Hollow interior de Ichigo for acordado por grandes quantidades de Reiatsu Quincy, esse equilíbrio será interrompido e Ichigo pode se fundir com seu Hollow interior, resultando assim em sua forma chifre da salvação, que aumenta demais o seu poder. Aumento tão imenso que apenas exercendo sua Reiatsu foi capaz de destruir parte do palácio. Apenas com o balançar da espada, também destruiu uma grande parte dele, e o seu grande reiceiro Getsuga Tensho foi capaz de ferir gravemente o Rei Quincy, embora ele tenha se saído bem da situação graças ao The All Might. A sua Bankai é a Tensa Zangetsu, porém até os dias de hoje não conhecemos a sua verdadeira habilidade, já que Yurabara decidiu quebrar sua Bankai logo após a sua liberação, porque segundo ele, ela seria um problema. Além disso, Ichigo foi capaz de usar um Getsuga Tensho para partir Yurabara ao meio, mesmo sem estar usando o chifre da salvação. Depois conseguiu dar um golpe final no inimigo com um corte normal, mesmo sem chifre da salvação ativo também. Em segundo lugar, Yurabara com o poder do Rei das Almas absorvido. O Rei Quincy, o filho do Rei das Almas. O poder espiritual de Yurabara nessa forma é extremamente grande, ao ponto dele comentar que é um excesso de poder. Em sua batalha contra Aizen, ele destruiu sua cadeira supressora de Reiatsu, algo que Aizen foi incapaz de fazer
poder mesmo usando o Hadou no Era 90. Dessa forma, seu poder é tão grande que vaza em uma forma constante e visível de escuridão. É potente e concentrado o suficiente para que Yhwach possa realmente usá-lo em combate, e o controle natural de Yhwach sobre Heishi na atmosfera como um Quincy fica muito mais aprimorado, ao ponto dele poder manipular todo o Heishi no reino real, para que apenas Quincy's possam usá-lo para criar plataformas de degrau no ar, dificultando muito assim a mobilidade para os seus inimigos Shinigamis. Seu poder é tão imenso que realmente se torna impossível vencê-lo em uma batalha de 1 contra 1. Yhwach pode usar inúmeras técnicas Quincy's, como seu Sanctbogen para disparar gigantescas flechas sagradas, pode usar vários feitiços Quincy's como Altar Sanct, que pode roubar os poderes do inimigo, e também o Blunt, uma técnica avançada de Quincy que concede uma capacidade ofensiva e defensiva desumana, gerada por fazer Heishi fluir para os vasos sanguíneos do usuário. O Blunt ofensivo é o Blunt Artery e o Blunt Vein é o Blunt defensivo, cujo qual ele pode usar uma técnica ainda mais poderosa desse Blunt, chamado de Blunt Vein Heineb, onde Yhwach estende seu Blunt para fora do seu corpo para criar um campo de força que bloqueia os ataques dos inimigos, e esse campo de força consome tudo ao seu redor, inclusive os seres vivos, para se manter. Yhwach nasceu com a habilidade inata de distribuir um pedaço da sua alma para outras pessoas, sendo tocado por eles, e assim ele adquire poder concedendo uma habilidade, permitindo que seu dono a cultive e em seguida a tome de volta, tanto após a sua morte ou caso o rei decida tomá-lo por vontade própria, já que ele pode usar o Aushvalen. Como se não fosse bastante, o maior poder de Yhwach é o Todo-Poderoso, ou o The Almighty, o maior poder de Bleach, que permite ele ver tudo o que deve ocorrer desde o momento presente até o futuro distante. Ele pode saber tudo que está dentro desse olhar, porque ao invés de ver um futuro linear, Yhwach observa todos os futuros possíveis ao mesmo tempo, como incontáveis grãos de areia ao vento, e pode assim agir de acordo usando o conhecimento que adquiriu para antecipar e combater seus oponentes. Yhwach também afirma que o verdadeiro poder do Todo-Poderoso é a capacidade de alterar o futuro em qualquer resultado que ele deseje, além de que também ganha o poder de unir ou separar os 3 mundos. Mas em primeiro lugar, na minha opinião, não poderia ser diferente, Rei das Almas em seu auge, um absoluto monstro, o deus de Bleach e o pai de Yhwach. O Rei das Almas tem uma quantidade incomparavelmente imensa de poder espiritual. Quando Yhwach absorveu seu poder, quase entrou em colapso e ainda não conseguiu suprimir todo ele, já que o que vazou foi transformado em um exército de criaturas com olhos que atacaram os Shinigamis. Isso sem contar que o rei somente absorveu o braço direito e o corpo, faltando as pernas, braço esquerdo, unhas, entre outras partes. E o Rei das Almas é o progenitor dos Quincy, Shinigamis e Fullbringers, e segundo Ichibei, ele era quase onipotente e era o ser mais poderoso no mundo original, ao ponto de destruir o primeiro Menes da história sem dificuldades e o reduziu a mera areia. O Rei das Almas é o dono original do The Almighty e possui um poder ainda maior que Yhwach, algo que pode ser notado através dos seus olhos, já que ele possui 4 pupilas enquanto Yhwach possui 3, uma característica bem marcante desse poder. E por falar em poder, o dele é tão imenso que o Ichibei e Yhwach especulam que o rei previu tudo o que aconteceu até a sua morte e até permitiu que acontecesse. E foi com o The Almighty que o mundo original foi dividido nos 3 mundos conhecidos e o ciclo da vida e morte foi criado. Mas enfim, galera, esse é o meu novo top 10 dos personagens mais fortes de Bleach, mas logicamente vocês podem discordar à vontade, e eu vou gostar muito de saber qual é o teu pensamento sobre isso, e vou gostar muito de saber também muito qual é o teu top 10. Então já comenta ele aí, bora debater, que é sempre a melhor parte, porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou!